Graças a Deus. Vamos a uma rápida leitura do capítulo 8 de 2 Crônicas, que diz assim: E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Até aqui, para compreendermos, falando de um momento áureo, de um momento de glória, de um momento de apogeu, em que a nação de Israel tinha chegado a uma condição muito vantajosa em termos gerais, em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais, qualidade de vida, riqueza, e claro que tudo isso atendendo ao propósito salvador de Deus, para que essa nação fosse para as outras nações, para as outras gerações também, uma comunicadora da misericórdia, da graça, da salvação de Deus. E quem está ouvindo isso, eu gosto de repetir enquanto estamos estudando Crônicas, são pessoas que estão voltando de 70 anos de cativeiro numa condição muito quebrada, numa condição muito humilhante, numa condição de muito desfavorecimento, pelo menos em termos humanos, já que a misericórdia e graça de Deus estava trazendo-os de volta ao cativeiro. Então, essa gente está diante de dois tempos, já que Crônicas, recorrendo ao vernáculo grego, é cronos, que é tempo, mas é melhor o sentido hebraico, que é verei hayamim, que são as coisas, os acontecimentos daqueles dias. De qualquer forma, eles estão diante de dois tempos. Eles vivem um tempo de singeleza, um tempo em que eles estão despojados de toda a pompa, de todo luxo, de toda uma glória passada. Esta é a situação deles. Eles voltam de uma forma muito simplória de Babilônia para recomeçar sua história, e eles estão nesse tempo, olhando para um outro tempo, que é um tempo de glória passada, um tempo de sucesso passado. E o que eles precisam aprender é que Deus está lhes mostrando o que eles já foram na sua história, levando-os a compreender que Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que, por ser rico em misericórdia e em graça, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Embora você não possa brincar com isso, naquele pensamento bastante irresponsável do peca-perdão, banalização da graça, como vemos nos nossos dias, Mas esse povo estava dessa mensagem, dessa compreensão: Deus de misericórdia e de graça está me mostrando o que eu perdi, no objetivo de que eu possa voltar para o propósito original dele, e desta forma desfrutar tudo aquilo que ele teve para o nosso povo um dia. Esta é uma mensagem também para a humanidade, de um modo geral, porque assim como a nação de Israel caiu da glória para a lama, a humanidade também caiu da glória para a lama. Então Deus está dirigindo uma palavra bastante evangelística para a humanidade como um todo, e de um modo particular para a nação de Israel, mas que deveria se irradiar para toda a humanidade, que também caiu. O pecado é o fator real da queda. O pecado é o fator real de declínio. A pessoa, a família, o ministério, a sociedade, a nação, as nações sempre caíram por causa desse fator. O pecado é o fator real da queda, o resto é consequência. Então, eles estão recebendo isso. E quando a gente pensa no que eles estão recebendo, nós temos aqui o versículo 2, colocando que Salomão edificou cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Você está aqui diante de um contexto mostrado para aquela gente, no qual as nações todas vieram para ver a glória de Salomão. Você olha lá no capítulo 9 de 2 Crônicas, e você lê lá que todos os reis da terra vieram para ver e para ouvir a glória e a sabedoria de Salomão. Então eles estavam vivendo naqueles tempos. Essa gente que está voltando no cativeiro entende o seguinte: nossa nação já chegou àquilo que era o ideal. Nossa nação viveu aquele que era o propósito em si, e de lá nós caímos. Houve um dia em que as nações pararam para nos ver.
que as nações pararam para nos ouvir. Houve um tempo em que o que Deus fez entre nós fez o mundo olhar para nós como um caminho de ida e vinda, como referência. Um dia nós fomos isso para as nações. E quando você percebe aqui a importância de quebrantamento por parte de quem foi abatido pela justa justiça de Deus e agora está numa situação de despojamento, você no versículo 2, percebe que Salomão, ele pega cidades que foram rejeitadas pelo rei de Tiro, e essas cidades, ele restaura elas, investe nessas cidades e torna elas habitáveis. Então a mensagem toda, ela prossegue nessa direção de graça, de misericórdia, de restauração, porque à medida que você caminha no contexto bíblico, você vai perceber que a gente moradora daquela região ali, que era o contexto depois mais compreendido como a Galileia, né, tanto a Alta Galileia como a Baixa Galileia, sempre foi desmerecida, sempre foi desconsiderada. Então você vê desde tempos bem passados, né, bem primeros, a graça se manifestando no meio da ruína. Salomão, como sendo ele, nesse sentido, o exemplo do próprio, o tipo do próprio Cristo, né? Desde a etimologia do nome de Salomão, que é Shlomo, que significa tem Shalom, né? Então, mas está conjugado para o Mó, Shlomo. Então, é ele o pacificador, ele o que traz a paz. Então, isso é evangelho puro, né? Isso é restauração, é paz da parte daquele que único que pode trazer a paz, já que o pecado colocou o homem em guerra contra Deus. Então, ele representa tipologicamente Cristo nesse momento ideal, nesse momento áureo que a nação viveu. Então, quando ele restaura essas terras e torna elas que eram inabitáveis, elas que eram rejeitadas, como o rei de Tiro rejeitou. Então, nós temos um exemplo do poder de Deus, tornando totalmente aproveitável aquela vida, aquele coração que não valia nada, que não tinha credibilidade nenhuma, um povo que não valia nada. Aí você prossegue no contexto bíblico, compreendendo, por exemplo, Mateus capítulo 4, depois que Jesus passa pela tentação, e depois que ele sabe também que João Batista havia sido preso, então há ali aquela palavra repetida desde o capítulo 11 de Isaías, né, quando ele fala exatamente daquela região, daquele contexto geográfico totalmente rejeitado, né? E ele chega ali para emprestar-lhe, através da sua graça, esse prestígio, essa condição que através da salvação ia dar honra a quem não tem. Então, em toda esta região ali. E detalhe, muito importante perceber que foi desse contexto de desmerecimento que surgem também o quê? Os 11 discípulos. Dos 12 discípulos, se é que Judas pode ser chamado de discípulo, né? Mas os 11 discípulos eram todos dessa região que era desconsiderada. Era desconsiderada porque o judeu puro sangue também não gostava do fato de que eles eram miscigenados, eles eram, em termos étnicos, bastante misturados, né, com outras nações. Então, os discípulos eram daquele contexto ali chamado de a Baixa Galileia, ou Baixa Galileia. Então, Jesus pega esses 11, ao invés de pegar alguém, provavelmente puritano, como era Judas, né? E tem um entendimento de que ele era chamado de Judas Iscariote, né? Porque, segundo esse entendimento, Judas Iscariote seria a conjugação de dois termos, né? Ish, do hebraico, homem, e Quiriote, de Judá, da Judéia. Então seria ele, segundo essa corrente, o homem de Quiriote da Judéia. Ele era o único que não era desta região desprezada, desse contexto de desprezo. Era o único em quem se poderia acreditar, hipoteticamente. Era o único que prometia. Tipo aquela pessoa que você olha para ele e acredita que tem tudo para ser alguém de futuro, alguém promissor. Então, com esses olhares, poderia se olhar para Judas, né? Lá na frente, João ia dizer que ele não era nada mais, nada menos do que ladrão, ele era ladrão, né? Mas essa é a expectativa social com relação a alguém como Judas. Mas desses 11, ninguém poderia esperar nada, né? Desses 11 discípulos que vinham dessa
faixa, que era a baixa da Bíblia, ninguém poderia esperar nada, eram discriminados, eram desacreditados. Então, esses 11 são aqueles que Jesus chama para que eles fizessem a história da humanidade ser dividida entre antes e depois. Então, no capítulo 8 de 2 Crônicas, você tem essa importância manifestada na graça de Deus. Quando você lê um capítulo como esse, é muito importante ao longo de toda a palavra de Deus você saber que uma passagem bíblica que você passa correndo por ela, ela tem uma importância insondável em seus valores, em seu propósito. O Evangelho está naquela palavra que você passa correndo por ela. Daí a importância da gente debruçar-se e gastar tempo conhecendo mais e mais a palavra de Deus. E um outro destaque que eu gostaria de dar aqui quanto ao capítulo 8 é que, irmãos, muitas vezes quando você vê a oportunidade de Deus para que você seja referência, para que você viva o propósito dele, muitas vezes no exercício da oportunidade que Deus está te dando, se você não vigia, então ali na condução daquelas oportunidades que Deus está te dando, começam a aparecer ali fatores às vezes discretos, às vezes velados, às vezes ocultos, de uma tragédia vindoura, de uma destruição vindoura. Porque aqui você vai perceber que Salomão, ele tem uma esposa que era gentílica, ela era egípcia, né? Então o versículo 9 diz: Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Você sabe o que isso nos ensina, dentre várias verdades? Quando você sabe que um grande homem de Deus caiu em pecado, e você pensa: puxa, aconteceu, é verdade, eu não quero acreditar. Então você diz: caiu. Mas acontece que havia já num contexto bastante antigo situações que estavam sendo acolhidas por aquela pessoa, por aquele homem de Deus, que estavam sendo determinantes para essa queda futura. Situações não observadas, não tratadas, não confrontadas. E em todas essas situações Deus deu chance, Deus deu oportunidade para que a pessoa, observando aquilo ali, recuasse daquilo. O que você vê logo no início da história? O que você tem aí no capítulo 1 de 2 Crônicas até o capítulo 9, você tem o apogeu do ministério de Salomão. Você tem esse glamour todo, essa glória toda. Mas mesmo nessa condição, vamos dizer assim, de glória, de apogeu, de ápice, né? De um ponto bastante elevado, ali Deus estava mostrando que havia situações sendo admitidas que não poderiam ter sido admitidas, né? Então a queda que viria futuramente, a ruína da nação de Israel que viria futuramente, e o capítulo 11 de 2 Reis coloca com detalhes essa ruína que Salomão lá na frente protagonizaria, abrindo as portas para o pecado. Então isso teve logo no começo os seus embriões, situações embrionárias. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e curvasse a sua cabeça, porque Deus quer te mostrar que Ele quer mudar a sua vida. O Deus da segunda chance, Ele quer mudar o seu momento de perda, de fracasso. E você que não experimentou um momento de fracasso, de destruição, Ele quer te livrar de cair. Ele quer te levar a enxergar situações na sua vida que o inimigo está aproximando, para que quando você estiver no apogeu, estiver bem alto na obra de Deus, o inimigo possa te dar uma rasteira. Então Ele quer pela graça te mostrar, te levar à identificação de situações que você precisa extirpar da sua vida hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pelo poder do Teu Espírito, que não nos deixe enganados. E queremos te pedir, Senhor, para que o coração daqueles que estão ouvindo de forma quebrantada, humilhada esta palavra, possa ser alcançado com a Tua graça, e que o Senhor possa livrar o ministério confiado a cada um deles de tudo aquilo que o inimigo está querendo introduzir, embrionar
momentaneamente, ó Deus amado, para futuramente levá-los a uma destruição lamentável, mas que nesse momento ela é evitável. Assim, meu Deus amado, nos abra os olhos, de acordo com o instrumento que o Senhor elegeu, a tua palavra, e continua ministrando em nossos corações, livrando-nos. O Senhor que nos salvou ontem, nos salva hoje, e te pedimos, continua nos salvando, até que o Senhor nos salve definitivamente, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu gostaria ainda de destacar, já terminando o versículo capítulo 14, que não vai dar, claro, para expor todo ele, o versículo 14 do mesmo capítulo, quando toda esta organização é levada avante, da construção daquele grande monumento, daquele grande edifício, né, aquela obra espetacular. O versículo 14 diz: também conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os cordeiros pelas suas turmas, a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Irmãos, prestem atenção. Pela história, Deus conduziu o seu povo a partir de uma organização, e nesta organização ele levantou lideranças, ele levantou pessoas que fossem da sua parte instrumentos para que o seu povo se mantivesse coeso. O que acontece? Pela história também, o inimigo procurou fazer o quê? Espalhar. O inimigo procurou destruir a unidade do corpo de Cristo. A gente viu isso desde a separação das tribos de Israel, das 10 tribos de Israel, coisa que você vai ver também depois do capítulo 10 de 2 Crônicas, né? E o que precisamos levar em conta quando o escritor diz que segundo a ordem de Davi, então Deus, ele colocou ali fundamentos definitivos e sólidos para o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento você tem os patriarcas, no Antigo Testamento você tem Moisés, no Antigo Testamento você tem o próprio Davi. Então você prossegue entendendo a importância de homens como Esdras, como Neemias. Esdras em particular, provável organizador de toda uma estrutura do Antigo Testamento, para que a revelação pudesse chegar ao Novo Testamento. O que nós precisamos aprender disso aqui, irmãos, quando falamos da unidade cristã? Aquela situação deveria tramitar de acordo com a ordem de Davi, a ordem davídica. O Salvador viria desta ascendência de Davi. Eles teriam que permanecer segundo a ordem de Davi, porque ali estava definida a doutrina, ali estavam organizados todos os preceitos. Era segundo a ordem de Davi, que já tinha vindo depois das outras ordens, como eu citei Moisés, por exemplo. Então era segundo a ordem de Davi que eles compreenderiam o contexto bíblico daquela época. O que existia de palavra revelada naquela época era observando segundo o que Deus tinha passado para Davi, por último, que eles permaneceriam focados nos mandamentos, nos decretos, nas ordenanças e em tudo que existia em matéria de revelação naquela época. Se eles se desviassem disso que está sendo chamado de a ordem de Davi, então eles perderiam o foco. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele, numa palavra irônica para os destinatários de Corinto, que queriam viver segundo a sua própria concepção, aquela turma que dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os piores dessa turma aí eram os que diziam que eram de Cristo, né? Mas o que Paulo coloca para eles de forma irônica, no capítulo 4, versículo 8 de 1 Coríntios, é o seguinte: vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, sem nós reinais. Quem dera reinasseis, para que nós pudéssemos reinar com vocês também. O que está acontecendo aí? Essas pessoas estão desprezando a palavra de Deus que está ali instituída, e elas entenderam o seguinte: eu já caminho com os meus próprios pés. Por exemplo, eu não preciso mais de congregar, eu não preciso mais de ser discipulado, eu não preciso mais de ser aconselhado, eu já cheguei a uma independência espiritual. Eu não preciso mais ser aconselhado, eu não preciso mais ser confrontado. Nos nossos dias, esta palavra ela é atualíssima, porque fala-se muito, por exemplo, da cultura líquida. Então tudo é relativo, tudo é volátil.
volátil, né? Nada é permanente. Então está afetando a igreja, quando você vê essas considerações. Eu oro somente em casa, eu estudo a Bíblia sozinho mesmo. Hoje eu tenho internet, eu tenho muita coisa, muito recurso para eu estudar a palavra, então eu não dependo desse momento congregacional, né? O inimigo está gostando muito disso, porque está comprometendo a unidade do corpo de Cristo. E Provérbios 18 diz que aquele que se separa, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não cometamos esta loucura do isolamento. O inimigo, ele leva avante a tática de isolamento para a eficiente destruição. Então, esse momento de poder, esse momento de sucesso que a nação de Israel viveu, durou enquanto eles se mantiveram unidos, enquanto a unidade do povo de Deus foi mantida. E esta unidade foi mantida enquanto eles estavam focados nesta palavra que mantém o povo de Deus unido. Esta palavra, para ela, vamos colocar assim, para ela ser eficaz, ela precisa ser focada pelo povo de Deus como um todo. Se daqui a pouco nós começarmos a nos independer, cada um vai para um lado, cada um vai para a direita, vai para a esquerda, então não será possível você compreender a palavra de Deus de forma isolada, né? Não é que você não tem que estudar a palavra sozinho, você tem. Não é que você não tem que orar sozinho, você tem. Mas nós temos que destacar a importância da unidade cristã nesse contexto, porque foi enquanto esse povo se manteve unido, focado nesta palavra, considerando juntos os preceitos desta palavra, enquanto eles mantiveram-se assim, eles mantiveram-se vitoriosos. Quando eles perderam o foco na palavra de Deus, então veio a separação e o inimigo os levou à derrota. Eu gostaria de colocar algo sobre o capítulo 9 de 2 Crônicas agora, para que nós já caminhássemos para o final da nossa ministração, nos momentos restantes. E no capítulo 9 de 2 Crônicas, nós temos a rainha de Sabá, que se aproxima, e o que nós temos como fato aqui na rainha de Sabá, irmãos, é a excelência, é a glória do Evangelho. Não dá para ler os versículos todos, mas nós temos que entender claramente que as nações vêm de todas as partes. Há um concurso das nações, como disse no começo, para ver o que é que está acontecendo ali no reino de Salomão. Há um concurso das nações para ouvir aquela sabedoria. E nós temos dois conceitos de sabedoria definidos pelas palavras hebraicas e gregas, né? O conceito de sabedoria hebraico da palavra chokhmah, da onde vem o termo para a palavra raham, que é o sábio. Então esta sabedoria, a chokhmah, a sabedoria hebraica, ela fala exatamente daquilo que é dado por Deus. Não é inerente, não é inato, é dado, não veio de você, foi dado por Deus. A verdadeira sabedoria, ela não é do homem, ela vem da parte de Deus. Isso foi dado para o povo de Israel, isso foi dado para os homens de Deus ao longo da história. Salmo 25 coloca da seguinte maneira: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber os seus decretos. No capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés, ele coloca exatamente para o povo de Israel, a partir do versículo 5 do capítulo 4, colocando que se eles prosseguissem observando os seus decretos, então os povos viriam para ouvir a sua sabedoria. Isso está registrado, isso se cumpre em Salomão. Enquanto esse povo manteve-se focado na palavra de Deus, então eles iam de longe para ouvir aquilo ali. Outro conceito de sabedoria é a palavra grega sofia, mas a sofia é uma palavra, é um termo para dizer respeito à intelectualidade, à capacidade de domínio das ciências em termos filosóficos, é a capacidade de reter o máximo de informação que tem a sua importância, não é desprezível, mas isso é totalmente diferente desse termo hebraico que é a chokhmah, que é a sabedoria que nos leva a uma intimidade com Deus, sendo isso resultante da graça dele. Então, o momento de glória que esse povo alcançou foi por causa da sabedoria que descende de Deus, não foi por causa da filosofia,
não foi por causa do conhecimento intelectual que eles também tiveram como consequência da misericórdia e graça de Deus. Mas esse povo deixaria de compreender isso e passaria a usar tudo aquilo que eles obtiveram para promover os seus próprios interesses. Mas enquanto não falamos disso, é importante perceber aqui exatamente a glória do Evangelho. O que está em questão aqui é o poder da palavra de Deus atraindo as nações, atraindo os povos. O que está em questão aqui é a salvação de Deus no seu poder de atrair pequenos, grandes e velhos, atrair pessoas de todas as camadas sociais. Irmãos, do muito que isso nos ensina, nós também precisamos aprender que em todas as épocas a sabedoria que vem de Deus, ela colocou o homem de Deus quebrantado, humilde, aberto, colocou o povo de Deus na frente de todos os povos. Os valores bíblicos sempre colocaram o povo de Deus na frente de todos os povos. Se você olhar no capítulo 10 de 1 Reis, versículo 5, a rainha de Sabá, quando ela vem com toda a sua comitiva, numa viagem dispendiosa de dias, uma viagem muito sacrificial, vem de longe para ver aquela sabedoria, o capítulo 10, versículo 5 de 1 Reis, coloca claramente que ela está focada em tudo, mas sobretudo nos holocaustos. Ela compreende que tudo aquilo que foi dado para Salomão, tudo aquilo que foi dado para o povo de Israel, todo aquele sucesso que veio da parte de Deus, aquilo foi dado para a adoração, aquilo foi dado para cultuar, aquilo foi dado para a comunhão com Deus, aquilo foi dado para promover pela graça de Deus relacionamento, o relacionamento por excelência, como temos dito aqui. Aquilo foi dado para que o homem caído do pecado, pela graça de Deus, fosse resgatado para a comunhão. Na divulgação que fizemos da ministração de hoje, falamos sobre isso, né? O pecado, porque o homem acolheu a proposta de Satanás, fez o quê? Apartou, separou o homem de Deus. Então Deus quis vindicar a sua glória na obra perfeita e definitiva do Filho, trazendo de volta a comunhão para a vida daqueles que se arrependessem. Então, todo aquele valor incontável de ouro, de prata, de bens, de recursos, de logística, de tudo que foi posto em campo para construir aquele projeto tão exaltado que era o Templo de Salomão, bem como todo o sucesso da nação de Israel, a rainha de Sabá, ela é atraída, e no momento em que ela mantém os seus olhos fitos em todas aquelas coisas aparentes, ela é levada para aquela consideração que era o que Deus queria. Ela vê a questão do holocausto. A palavra holocausto ali, no sentido hebraico, é olá, que é a queima total, a entrega total. Então tudo aquilo ali deveria existir numa entrega contínua e total para Deus. Paulo vai dizer que toda a plenitude de Deus reside em Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Há uma questão cristocêntrica aqui, que é tudo que precisamos guardar de forma definitiva, porque a mensagem de Cristo está aqui. Você tem aqui todo esse reino próspero, todo esse templo que foi construído, apontando para o fato de que Ele, Cristo, Ele é o soberano da criação de Deus. Então, esse povo que vem da ruína, esse povo olha para o passado e sabe disso. O poder de Deus pode nos tirar da condição de ruína para uma condição de glória. Esse povo vai entender claramente a mensagem de Cristo, que estava desde sempre operando, porque, diferente do que algumas seitas, como os luceritas ou os testemunhas de Jeová entendem, né, que Cristo é criação, e eles fazem uma deturpação dos termos hebraicos para definir o significado da palavra Cristo, o princípio da criação, né? Então eles deturpam isso, porque na verdade todos esses termos são intercambiáveis. Isso significa dizer que o Arré, que é o Criador ou o soberano,
eles entendem que isso aí é a criatura que foi criada primeiro, mas não é. Cristo, ele é o soberano da criação de Deus, ele é o que criou todas as coisas. Então, o que esse pessoal que está recebendo essa palavra está entendendo é exatamente isso aí. Olhando para esse passado, eles entendem isso claramente. Se nós nos mantermos quebrantados, humilhados, abertos para a sua salvação, ele é o único que tem poder de criar de novo. Eis que faço novas todas as coisas. O escritor de 1 e 2 Coríntios, apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele coloca isso: as coisas velhas se passaram, nós somos nova criatura. E esse é o contexto bíblico: fazer tudo de novo, segundo a sua misericórdia, segundo a sua compaixão, segundo a sua graça. Então, esta mulher que é atraída com a sua comitiva, ela olha para tudo, mas o poder de Deus, a pregação do Evangelho, a arrebata dessas considerações que são menores, para levá-la a focar o propósito da adoração, levá-la a focar a oferta, a entrega, levá-la a focar o fim, o começo e o fim de tudo, que é existir para adorar a Deus, que é existir para entregar tudo àquele que criou todas as coisas para o seu louvor. E aí nós entendemos claramente a importância de cada detalhe nas nossas vidas. Eu estava vendo dias atrás sobre o homem rico, que ele tem muita coisa, e ele diz na parábola de Lucas, Lucas 13, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: alma, come e bebe, porque tens em repouso para muitos dias. E quando Deus diz para ele que a alma dele vai ser pedida, a conclusão em que nós chegamos, irmãos, é que a pessoa, ela é sempre rica quando o pouco ou muito que ela tem é desfrutado na presença de Deus, em comunhão com Deus. Ele sempre é miserável, independente de ter pouco ou ter muito, quando ele não entende isso, quando ele entende que o que ele tem é para si próprio, quando ele investe em si mesmo, ele trai a si mesmo, não compreendendo o propósito para o qual Deus lhe deu o pouco ou muito. O pouco ou muito foi dado para promover pela graça esse relacionamento entre criatura e criador. É através do que você tem, desde o corpo, passando pelos bens, poucos ou muitos, que você leva avante esta interação relacional com Deus. Por que Deus não criou um mundo totalmente espiritual? Por que criou a matéria? Por que criou os céus, a terra, o mar, os animais, os minérios e tudo? Por quê? Qual é a finalidade? Por que o Filho veio num corpo físico? Qual é a importância disso tudo? Se não for para adorar, se não for para promover o relacionamento santamente, em temor e santidade, qual é a finalidade de todas as coisas, E nós precisamos, como povo de Deus, desse momento difícil pelo qual passa o nosso país, passa a nossa geração, entender isso, para que o mundo possa ter por nosso intermédio a oportunidade de salvação que o mundo da época de Salomão teve. Claro que a maioria não vai ter, claro que a maioria não vai se converter, infelizmente, mas nós temos a missão que é a mais digna, é a mais importante de todas, que é vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida de comprometimento com Deus, de adoração verdadeira, através do pouco que somos ou do muito que somos, através do pouco que temos ou do muito que temos, porque desta forma oportunizamos a salvação para o mundo da nossa época. Irmãos, estamos terminando, mas eu gostaria de colocar para você o seguinte: aquela gente toda se desloca de todas as partes para ouvir, eu vou terminar aqui, para ouvir Salomão. O mundo daquela época se desloca para ouvir. Você pode ler isso melhor no capítulo 9, 2 Crônicas. Irmãos, hoje as pessoas estão sem direção, as pessoas estão ouvindo tantas desinformações que elas não sabem para onde ir. Você entendeu o sentido evangelístico de 2 Crônicas 9? Há tantas fontes desinformando. Desinformação é um nome chique para mentira. A grande mídia,
mentindo sem parar, apavorando as pessoas, fazendo as pessoas entrarem em parafusos, gerando tensão, gerando medo, gerando pavor. Diz uma coisa hoje, amanhã não é mais a mesma coisa. Irmãos, é muito importante compreendermos a nossa responsabilidade como povo de Deus num contexto como esse, porque essa desinformação contínua, ela tem um pano de fundo espiritual. Ela é nada mais, nada menos do que a obra do inimigo para levar as pessoas a uma perda total da capacidade crítica. Isso está encaminhando as pessoas para um processo de alienação. Essa desinformação contínua está espagaçando, está implodindo a capacidade crítica das pessoas. As pessoas não têm capacidade de processar, irmãos, isso é provado cientificamente. As pessoas não têm capacidade de processar direito, corretamente, proveitosamente, nem uma quantidade brutal de informações verdadeiras. Se eu começar a multiplicar termos aqui complicados e ficar ministrando aqui meia hora, 1 hora, 2, 3, daqui a pouco você vai embora para casa e não sabe de nada. Nem as informações verdadeiras podem ser processadas quando elas são passadas de uma forma brutal, de uma forma contínua, sobrecarregando a mente das pessoas. Que dirá as desinformações? Que dirá as desinformações? Que dirá a mentira sendo passada o tempo inteiro? O fundamento do mundo sem Cristo é a mentira. Naquela época, a esperança dada para aquelas nações era o povo de Deus através de Israel, através de Salomão. Nessa época somos nós, a igreja. As pessoas que estão sem rumo, elas têm na igreja verdadeira, no crente verdadeiro, que comprometido com o aprofundamento na palavra de Deus, ele não é conduzido por qualquer informação. De emissoras de TV, por exemplo, que estão comprometidas em catequizar as crianças, doutrinando-as para forçosamente se tornarem gays. Querem pegar nossas crianças e obrigá-las a serem gays. Nós estamos falando aqui que a pessoa que é homossexual deve ser maltratada. Não, Jesus os ama. Jesus morreu por eles também. Agora, a desinformação contínua quer fazer com que nossas crianças se tornem gays, quer fazer com que nossos adolescentes se tornem gays, querem fazer com que a família tradicional seja implodida e exista a família que eles conceberam, que eles chamem de família. Eu estou citando aqui um dos aspectos das desinformações contínuas, né? E as pessoas estão aí ouvindo essas emissoras comprometidas com o inimigo, com o diabo o tempo inteiro, comprometidas com o misticismo, comprometidas com promiscuidade, comprometidas com corruptos, com desonestos o tempo inteiro. Irmãos, nunca existiu na história um contexto que clamasse tanto pelo evangelho verdadeiro como o contexto atual. Sabia disso? Motivo pelo qual é tempo para que o povo de Deus se comprometa totalmente com a palavra de Deus, para que nós possamos ser esta esperança. Nós não podemos, irmãos, fazer coro com as vozes do pânico. Nós não podemos somar vozes com a mídia que mente, que desespera as pessoas, que desinforma as pessoas. Nós somos a esperança para aqueles que ainda não foram salvos. Nós somos a esperança de oportunizar salvação para toda a humanidade antes do tempo do fim. Nós somos, como Salomão foi naquela época, nós somos hoje esperança. Então nós precisamos concentrar nossos esforços para valorizar esses momentos nos quais nós nos debruçamos na palavra de Deus. Nós precisamos resgatar tempo para estar aqui, debruçados dessa palavra e sermos por esta palavra tratados, confrontados, edificados, confortados, consolados e também preparados para que nós possamos prestar aquele serviço que foi próprio dos salvos em toda a história da humanidade. O tempo, infelizmente, não dá para prosseguirmos. Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que a sua palavra possa continuar falando poderosamente aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti, muito agradecidos, porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor teve compaixão de nossas vidas, nos dando a Tua palavra já revelada, nos iluminando na palavra que já foi revelada, nos momentos que passamos. Nós te suplicamos, Senhor, para que o Senhor continue a falar
aos nossos corações. Que o Senhor continue a despertar a tua igreja, continue a fazer com que os olhos do teu povo estejam focados somente em Ti, ó Deus, compreendendo o tamanho da nossa responsabilidade, o peso da nossa responsabilidade para oportunizar a verdade, para oportunizar a comunicação da verdade, a comunicação da Tua salvação em tempos de tanta mentira, em tempos que a mentira transborda tanto, a ponto de não encontrar precedentes em toda a história da humanidade. Ó Deus, desperta a Tua igreja, aviva verdadeiramente, poderosamente a Tua igreja, Senhor amado. Conceda que nós, Teu povo, possamos voltar para a integralidade do Evangelho, para a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, e desta forma, ó Deus amado, resgatarmos o espaço da igreja como referência ímpar nesse tempo tão difícil. É a nossa oração, que o Senhor livre nossas crianças, nossos jovens, nossos velhos, livre da mentira, livre da alienação galopante, ó Senhor amado. É a nossa oração, que o Senhor nos guarde, ó Deus amado, de crermos no inimigo e em tudo que lhe é próprio, Senhor. É a nossa oração, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós a sede irresistível pela Tua palavra, a fome irresistível pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém.